slidezinhos simplificando, né, que vai pegar fator de forma, vai atribuindo os raios, daí a gente tem o raio equivalente, a partir do raio equivalente a gente calcula o aqui direto, né, que essa área aqui seria uma área equivalente vezes o fator de forma, e daí disso a gente tem a condutividade, condutância, né, que depois a gente tem, apesar da garganta ser 2D, porque ela é uma superfície, a gente tem a distância entre os poros, os centros dos poros da garganta, então a gente calcula essa condutância em função dessa área, e daí divide pela distância para ter a condutividade exata que a gente vai depois jogar na simulação. Tá. Só queria mostrar aqui. E em relação ao comprimento da garganta, Rafael, seja entre poros não resolvidos ou vice-versa resolvidos, enfim. É sempre entre os centros dos dois poros que conectam essa garganta, né? Então, eu só queria mostrar aqui, né, que a gente tem uma fase não resolvida e ela segmentou por causa do watershed, né? Então a gente tem os cilindros vermelhos que são entre poros não resolvidos. Então, pelo modelo, a gente tem a distância entre os poros e tem os raios equivalentes desses poros, né? Que é uma informação que a garganta tem. Então, quando ela vai calcular essa condutância, ela tem o segmento central que ela vai calcular com a propriedade da garganta, com essa área, e daí a gente vai aplicar o feixe duplo se for não resolvido, ou direto o Voigt Blunt se for resolvido. A gente tem os trechos que são dos poros, daí ele resolve com a propriedade do poro, e daí faz uma soma em série e tem a propriedade da garganta. Mas a gente tem a garganta, apesar de ser 2D, a gente tem sempre essa informação da distância entre os poros que ela conecta. Beleza. O Márcio já chegou e falou que ele está gravando. Isso, já. está gravando. Tá ótimo. Perfeito. Então tá, lembrando, tendo dúvidas, pode levantar a mão, tô com a tela aberta ali, eu consigo ver. E principalmente para tirar dúvidas de aplicação mesmo, né? Que tem em termos de processamento, memória, dados de entrada, a gente vai resolvendo. Então tá, começamos hoje então a parte do PNM do GeoSlicer. A gente vai passar basicamente tem um fluxo aqui de processamento, né, que é extração, simulação, e depois várias análises que a gente pode fazer em cima desses resultados de simulação, né? A gente pode fazer o CAPS-REV, a gente pode fazer visualização dos ciclos, que é o processo de drenagem e repetição. A gente faz análise de exploratórios de dados, são várias análises que a gente faz em cima dos resultados de permeabilidade relativa e também de modulabilidade agora. E, por fim, a gente tem a previsão de produção por Buckley-Leverett. Então, a primeira etapa de extração de PNM é a extração, onde a gente pega a imagem e gera a rede de poros de ligações, né? Que, pelo que eu entendi, também usam o termo esqueleto, né? Que eu não estava habituado, mas parece realmente um esqueleto. Só uma questão, todos conseguiram baixar esse arquivo, que é o estado de discurso, que ele já tem todos os dados iniciais, mas também os resultados que se travar ou se perder um ponto, dá para só retomar a partir do que a gente vai vendo. Então, eu tentei até pegar ele agora, que eu tinha colocado ontem no meu computador de casa, mas aí hoje eu vim para cá, aí eu estou na máquina do trabalho aqui, só que eu não estou conseguindo acessar, está dizendo que eu não estou autorizado a baixar. Não sei se você se fecharam a autorização depois. Não, a gente criou uma autorização de 6 meses, não era para. E tá pela Oracle. Eu peguei o link do Oracle que você colocou ontem no... O Márcio compartilhou, né? Eu não consigo imaginar porque não tá fazendo. Porque esse aqui tem que estar na rede da Petrobras. Será que é por causa a rede da Petrobras bloqueia? É o mais provável. Se bem que a gente consegue baixar na nossa máquina, né? Eu vou tentar baixar ele aqui e colocar lá
não sei se vocês têm acesso à rede interna lá do sistema de arquivos da Petrobras? Bom, eu não. Não? Ah, então Joguei o não link vai aí para. resolver. Joguei o link aí no chat aí. Tá, eu vou Se tentar for abrir esse. aqui. Ah, não, deu erro aqui também. Diz que o bucket não existe. Será que mudou alguma autorização, Márcio? Não sei se vocês botaram naquela pasta de cursos lá ou botaram em outra. Eu Lá não não existiu. sei. Foi o Romulo que fez esse upload. Eu posso, se quiser seguir a apresentação, eu posso ir ali tentando ajustar o dado numa outra pasta e gera um novo link. Ah, parece bom, né? Que, como eu falei, dá pra. Tem todos os. E não é uma cena grande, acho que tem 40 mega. Assim. Certo. Bom, então eu vou apresentando. Depois, quando tiver a cena, já dá para carregar e abrir. Mas então, retomando então, a primeira parte do PNM é a extração da rede. Então a gente tem aqui o módulo de extração de PNM, que inclusive é o primeiro da lista. E a gente tem duas formas de extração, né? A gente pode extrair a partir do mapa de porosidade, para gerar uma rede multiscalar, ou a partir de uma imagem já segmentada pelo watershed, que é aquele processo que o Márcio falou, que daí gera uma rede de escala única. Então, se a gente, aqui nessa cena a gente tem só a, gente tem a rede com mapa de porosidade, mas a gente pode também criar um watershed aqui. Onde é que tá? Então, se a gente quisesse, por exemplo, verificar como seria se a gente tivesse só a fase resolvida dessa rede, a gente pode extrair só onde está com porosidade alta, clicar aqui ali o watershed. A gente tem esse aqui a opção do Pores Label Map Selector, que, como eu falei, o watershed costuma ser a parte mais custosa do processo de extração, então a gente pode trazer o watershed de fora. A gente pode ou deixar salvo, caso a gente queira repetir essa extração com as propriedades, ou mudar o mapa. Por exemplo, testar vários mapas de porosidade sem ter que refazer o watershed. A gente tem a opção aqui de colocar um watershed já pré-calculado, mas ele é opcional. Inclusive, já está aqui que é opcional. Mas é isso. Automaticamente, quando a gente seleciona um volume escalar, que é o cubinho cinza, ou um volume de label map, ele já define se vai ser uma rede multiscalar ou de escala simples. Então, ele já altera aqui os parâmetros. Quando a gente está extraindo uma rede simples, a gente não tem parâmetro, né? Pode rodar, teoricamente, o Pen Extract, apesar de Pen Extract a gente tem tido problemas com imagens acima de 1000 ao cubo, ele trava às vezes. Enquanto o PowerSpy é um pouco mais lento, mas ele está estável. Para rede simples, os dois são viáveis. Já quando a gente tem um scalar map, ele vai interpretar com um mapa de porosidade. Dentro do processo dele, ele vai aplicar um watershed, que é independente para as duas fases. E aqui a gente pode alterar qual vai ser a intensidade do filtro de desfoque do watershed. Né? O Márcio explicou, isso é aplicado em cima do mapa de distância, que reduz a ruidosidade desse mapa de distância, por causa que as fronteiras são discretas, né, não são contínuas, então acaba tendo muita irregularidade nesse mapa de distância. Então isso aqui ajuda a reduzir. O algoritmo Snow, que é o Oversegmented Watershed, ele tem outras heurísticas também que ajudam a reduzir esses efeitos de máximos locais, mas o Blur é o principal, né? Então, à medida que a gente aumenta isso aqui, a gente reduz o número de poros e gargantas no final. Isso aqui não depende da resolução do voxel, depende do número de voxels. Então, isso aqui é 0.4 voxels, e não micros ou milímetros. E, de forma geral, a gente tem testado que 0.4 e 0.8 dão redes que dão bons resultados, mas costumam ser mais lentos. Em geral, a gente já fez alguns testes, a gente consegue aumentar isso para 0.8, aqui 1.5, até 2.0,
e ficam redes mais rápidas de simular sem afetar significativamente o resultado final. Mas ainda assim é um processo meio subjetivo ainda de estabelecimento desses watersheds. Então, só para especificar, a gente extraiu as duas redes, né? Uma que seria só da fase resolvida e outra da fase de resolução. Então, aqui. Então, essa aqui seria a rede que a gente extrairia só com a fase resolvida, provavelmente não nem percola em todos os eixos. Então, tem só poros resolvidos e não resolvidos. E foi gerado a partir de uma imagem de watershed. E aqui a gente tem uma rede extraída que é multiscala. Então a gente tem os poros resolvidos e os não resolvidos. Então tá, essa parte é mais simples. A questão mais complicada é que a gente depende do watershed. O watershed tem parâmetros e não tem uma regra específica de qual parâmetro leva a rede certa. Normalmente a gente faz um processo de verificação quando a gente tem um valor experimental, tenta algumas extrações, calcula a permeabilidade absoluta e compara com o experimental. A gente faz também a visualização dos resultados, a gente consegue trazer aqui essa imagem e verificar se está bem posicionado. Mas a definição dos parâmetros ideais de watershed são realmente uma etapa que depende da amostra. Alguma dúvida, né, nesse ponto de extração? Não. Perfeito. Certo, então só para o pessoal que não estava aqui no começo, a gente teve alguma discussão isso, então só trazendo um ponto adicional. Aqui, quando a gente faz a extração, a gente tem aqui a representação em esferas e cilindros, mas isso aqui é só para visualização. As propriedades que a gente calcula das redes, que a gente consegue verificar diretamente aqui nas duas tabelas que ele gera, né, o Pore Table e o Throat Table, eles são exclusivamente das propriedades geométricas desse poro no volume em que ele é avaliado. Então, boa pergunta. Márcio, a gravação está pegando áudio e imagem? Tá, perfeito. Então aqui talvez seja mais fácil visualizar isso na rede resolvida aqui. Aqui, então, por exemplo, se a gente verificar esse poro aqui, essa esfera azul é referente a esse poro aqui rosa por trás, é ele que deu origem a esse poro. Então, esse vai ser o poro de rótulo 361, que dá para ver ali no canto inferior esquerdo. Então, se a gente vem aqui na tabela essa tabela aqui de poros, for no poro 361. Opa. Aqui não. Ali. Interessante, eu devia ter alterado. Não estão batendo os rótulos nessa imagem, provavelmente porque tinha algum cluster não conectado que ele tirou e ordenou os dados, os valores aqui. Então não dá para pegar o valor direto. Mas esse poro aqui, só não vou saber agora o rótulo dele, todas as propriedades que a gente calculou de volume, diâmetro equivalente, área de superfície, tudo é calculado em função dessa estrutura de voxel arbitrária aqui, não em relação a essa esfera que foi gerada. Então, isso é importante ter claro. E outra coisa, na rede multiscalar, todas as propriedades calculadas vão ser referentes ao
a geometria desse grupo de voxels sob resolução que está colocado ali. Nessa etapa não é atribuída nenhuma, não é feita nenhuma inferência das propriedades da porosidade sob resolução, a porosidade que a gente não vê. Aqui a gente só extrai a informação que a gente consegue ver no mapa de porosidade, que no caso é essa estrutura, essa forma geométrica aqui arbitrária obtida no watershed. As propriedades desse feixe de tubos, de feixes capilares que a gente vai atribuir depois, é tudo feito na fase de simulação. Certo. Então era só para retomar um ponto que a gente tinha discutido um pouco antes, para ficar na gravação. Rafael, Oi. desculpa, eu levantei a mão. Só uma pergunta. Nessa que você tem em multiresolução, né, que você tem essa representação, vocês deixam livre a conectividade, porque eu vejo que você tem, às vezes, aí na representação, um poro com muitos, né? Sim. Um poro grande, ele realmente vai ter vários perfis com outros poros. Ah, tá certo. Então, a conectividade vocês não limitam, vocês deixam... Correto, ela é pela formação geométrica de contato, não importa a distância entre os poros. Claro, depois quando a gente for simular, que a gente vai ter um poro que tem que a condutividade disso aqui vai ser definida pelos raios de capilares, que a gente vai ser normalmente muito menor, vai ter uma distância muito grande conectando eles, então a condutância a condutividade desse poro aqui vai ter um impacto muito pequeno na rede total. Ele vai conectar, mas ele não vai... Inclusive a pressão capilar também dele vai ser bem grande, talvez ele nem acabe sendo invadido por causa disso. Apesar que a pressão capilar não é afetada pela distância, né? Mas é isso, a gente não faz uma limitação. Ah, tá ótimo, obrigada. Certo. Então, tendo extraído a rede, a gente pode executar as simulações, né? Que... Vamos colocado aqui, temos... Isso aqui é só a descrição desse processo que foi feito, né? Caso precise lembrar algum valor, principalmente esse padrão, né? Que talvez não seja mais intuitivo, mas ele vai interpretar o que é o dado de entrada, dependendo do tipo de volume, né? Se é label map, ele vai interpretar como escala simples, se for escalar, ele interpreta como mapa de porosidade e gera rede multiscalar. Na simulação a gente tem 3 simulações principais, né? Que é uma fase, 2 fases e o MISP, que é uma simulação de uma fase com os parâmetros de mobilidade fixos para o Mercúrio. São que a gente pode rodar aqui. Então, para entrar na aba de simulação, é o segundo item aqui da lista, que normalmente é a segunda etapa do fluxo do PNM. A gente pode escolher aqui a rede que a gente vai trabalhar, e aqui ele vai colocar tanto as multiscala quanto a de escala simples. Esse setor de snapshot aqui, ele é um feature mais para debug, a gente pode pegar um resultado de processo de drenagem, rodar a reprodução só depois dele, mas ele é mais um processo para comparar mudanças no código, não é tão recomendado para o usuário. Inclusive, eu acho que isso aqui não devia estar visível na versão que não seja de desenvolvimento. Ok. Então aqui nós temos aquelas 3 simulações, né? Fase única, fase dupla e injeção de mercúrio. Fase única é para determinação de permeabilidade absoluta. Nós temos, então, em termos de modelo, a gente tinha anteriormente o Volvat Blunt e o modelo generalizado. Antes disso, a gente tinha ainda o esfera cilindro, quadrado cubo, mas esse a gente acabou tirando porque não tinha muito sentido tendo o Volvat Blunt implementado. E o generalizado, a gente chegou a implementar a primeira versão, mas a gente teve questão de atribuição de resultado, então ela está um pouco separada. Mas que o modelo ele vai definir as propriedades de condutância, então, a princípio, qualquer modelo pode ser inserido aqui, que é independente do solver para frente, né, que é o que a gente vai usar para determinar
as condutâncias dos poros e gargantas. Nós temos então 3 solvers, né? Isso aqui é para a parte numérica. Aqui tem um breve resumo, mas o PyParadiso é o padrão, né? Que é essa biblioteca Paradiso, que ela é desenvolvida em C, se não me engano, é da Intel. Acho que é da Intel. Que é um solver de sistema linear genérico. O PyParadiso é só um wrapper desse Paradiso. Porém, usando esse wrapper, a gente consegue usar melhor nosso código, mas ele perde alguns dos parâmetros de ajuste fino do Paradiso, né? Então, o principal deles é que o pré-condicionador do Paradiso, ele é um condicionador de triângulo superior. Então, ele vai fazer com que a memória necessária para o solver seja exponencial em relação ao tamanho ao número de gargantas, né? Então, isso pode ser um problema em redes muito grandes. O PyFlow Solver, ele é um solver nosso, que ele é uma implementação mais simplificada, mas a vantagem é que a gente tem mais controle pro erro-alvo, e a gente também tem um condicionador diferente, né? Ele é o diagonal inverso, que ele é menos eficiente do que o condicionador do PyParadiso, mas ele é linear, né? Então o tamanho em RAM dele, ele é diretamente proporcional ao tamanho da rede, inclusive ele é menor do que o sistema linear, né? Então ele acaba, isso aqui acontece quando a gente tem limitação de RAM para fazer a solução do volume. Ele também tem alguns parâmetros adicionais, são detalhes para ajuste fino na condutância. Não sei se vale a pena a gente entrar em muitos detalhes, está escrito no manual. E por fim a gente tem o do OpenPNM, que ele é o PyParadiso, ele chama PyParadiso por baixos panos, mas por algum motivo às vezes chamar o OpenPNM ele tem algum processo antes de mandar para lá que às vezes ele fica um pouco mais lento, às vezes ele não converge. Então a gente colocou aqui para ser uma opção de legado para conseguir comparar com os resultados anteriores, mas o PyParadiso a princípio é o mesmo solver, só que ele chamar direto tem uma performance melhor que chamar através do OpenPNM. Então isso está descrito aqui, né, que o PyParadiso é o recomendado e o OpenPNM está ali com uma opção legado. Vocês conseguem ver quando eu adiciono aqui o help? Porque às vezes não aparece, tem um pop-up aqui. Tá, perfeito. Certo. Mas ok, então além da definição do modelo e questões numéricas, a simulação de uma fase ela não tem muitos parâmetros de modelo, né? Então, a gente pode ainda escolher gerar ou não a visualização. Quando a rede é muito grande, às vezes faz sentido não gerar ela primeiro para ver os resultados ficam bons, daí para redes grandes, vezes, em alguns casos, gerar visualização é mais demorado do que a própria extração da rede. Então, por isso a gente colocou aqui como uma opção. E às vezes é mais demorado e às vezes consome mais RAM, porque isso aqui é um modelo VTK, né? Então a gente tem que definir cada ponto dessa esfera. Então, o tempo o uso de RAM aqui já explode em relação à rede em si, que é só uma tabela. Então, como eu falei anteriormente, né, a extração da rede ela não faz nenhuma inferência sobre o modelo da subresolução e ele cria uma rede que não tem nenhuma propriedade do que seriam os poros e gargantas dentro daquela região que a gente não consegue enxergar no nosso mapa de porosidade. E como é que a gente faz isso? A gente usa o modelo de subresolução que é essa caixa aqui. Então, a gente tem isso aqui é um valor que a gente vai tirar, foi um teste que a gente fez para fazer uma calibração de porosidade, mas o ideal é que seja só pelo mapa de porosidade. Aqui o fator como a gente está fazendo uma estimativa de qual seria essa porosidade sobre resolução, a gente tem que também definir como vão ser esses poros, se eles vão ser mais regulares ou se vão ser mais irregulares, né? Lembrando que a gente resolve com Volvat nesses capilares individuais, e o Volvat, relembrando, dependendo do fator de forma que a gente coloca, ele vai ser triangular, quadrado ou cilíndrico. Então aqui a gente tem os thresholds, né? A partir de qual valor ele é triangular, a partir de qual valor ele é cilíndrico.
qual o principal efeito de atribuição desse fator de forma na nossa rede? Se a gente vai ter formação de filme na fase de subresolução ou não. Esse é o principal critério. Então, se a gente tem um valor baixo aqui, ele vai atribuir forma triangular. Tem aqui uma colinha, né, de quais são os thresholds, caso tenha dúvida. Então, com esse valor de 0,4, a gente tem capilares triangulares que vão ter a tendência a formar filme de óleo nos cantos quando tem evasão de água. Então, a gente vai ter uma fase de subresolução que em geral, vai permitir o escoamento tanto de água como óleo, ou seja, a gente não vai ter tanto trapeamento, aprisionamento do óleo. Por outro lado, se a gente colocar um valor alto, como 0,09, a gente vai ter poros circulares que não tem formação de filme nas quinas, porque não tem quina. Então, assim que tem a intrusão de água, a saturação de óleo cai a zero e a fase de resolução passa a impedir o escoamento de óleo, favorecendo o aprisionamento do óleo. Então, isso tem um impacto bem grande na saturação final. A gente deixou isso como parâmetro, porque a gente fez uma revisão bibliográfica em alguns artigos e tem autores defendendo os dois modelos, tanto em termos de comportamento real da amostra, né? Tem alguns que defendem que não tem esse aprisionamento, outros dizem que tem esse aprisionamento, então a gente não chegou a uma conclusão, e mesmo comparando com resultados experimentais, dependendo da amostra, um ou outro pode ter resultados mais interessantes. Então isso aqui é um fator de modelo que precisa ser levado em consideração na simulação. E por fim a gente tem a atribuição do raio, que vai ser o determinante na permeabilidade e na pressão capilar dessa fase de subresolução. A gente tem três formas principais de atribuir esse raio. Duas delas são com raio fixo ou com gaussiano truncadas, que são para casos onde quando a gente quer testar uma distribuição de raios, ou a gente já tem uma extraída de uma imagem de outra forma, que a gente pode estabelecer um raio fixo, aqui em milímetros, que vai ser o mesmo para todos os capilares, ou uma gaussiana truncada que vai dar uma dispersão que vai ser atribuído sem correlação. Isso é uma questão que já foi levantada, se a gente não quer correlacionar melhor esses raios, mas está em aberto ainda. E a gente tem esses dois, função Leverett, não estão bem estabelecidos, inclusive não deve aparecer sem ser no modo de desenvolvimento. Mas tem essas duas últimas aqui, que são a curva de pressão e a curva de raio. Eles são modelos equivalentes, eles só mudam um pouco a entrada, mas os dois são vistos com a ideia de atribuir dados de intrusão de mercúrio para a atribuição do raio de subresolução. Então aqui a gente pode colocar direto uma tabela, que aqui a gente pode importar a partir desse file advanced. A gente tem file a data, não tem mais o advanced, né? Só a data. Então aqui a gente pode procurar um arquivo, adicionar ele como tabela e usar aqui. A gente precisa colocar a coluna do raio, coluna de fração e coluna coluna de fração de volume e coluna de raio. A gente tem que... Não é isso. Era para ter uma tabela de exemplo nessa cena, mas ela não veio por algum motivo. Mas, enfim, aqui a gente permite a partir de uma tabela com uma curva de distribuição cumulativa de raios ou pressão, e daí quando a pressão a gente vai converter isso em raio usando o Laplace para uma seção circular, e atribuir esses raios então aos capilares da fase de resolução. Então aqui nesse caso, como a gente está sem a curva, a gente pode pegar um raio fixo. Se não me engano, esses raios aqui tem 0,1 milímetros, então a gente pode colocar uma fase de microporo de 1 micron aqui e aplicar. Então aqui ele vai resolver. Para os poros resolvidos, ele vai calcular a condutividade direto pelo Voisin-Blunt, que é esse modelo aqui. Quando a gente tem um poro não resolvido, então ele vai usar esse modelo de feixes de capilares. Lembrando, é um modelo que a gente já apresentou em congresso, mas a gente não publicou o artigo ainda. Está em processo de elaboração, a gente ainda estava
dando feedback, né, e ajustando o modelo com alguns usuários da Petrobras. Agora a gente já está com o modelo fechado, a gente vai ter o artigo mais descritivo, mas a ideia é essa, né? A gente tem os poros e as gargantas. Para resolver, então, as propriedades, tanto de uma fase quanto duas fases, a gente vai assumir que ele é um feixe de capilares com o fator de forma que a gente estabeleceu como input, e um raio que é atribuído pelo modelo da fase de subresolução. Então, para cada capilar desse, a gente resolve usando o modelo do Van-Watten-Blunt, e a partir disso a gente tem a simulação na fase como fase na rede inteira. Então aqui a gente termina a simulação. Eu não botei para gerar visualização, né? Então ele gera só as tabelas. Ele gera duas. Uma é a propriedade de escoamento, aqui assumindo uma diferença de pressão de 1 atm. Então, se quiser converter para outra pressão, precisa multiplicar esses valores aqui. E a permeabilidade, que está em milidar-se, ela é usada calculando aquele valor de 1 atm, mas a permeabilidade não depende, né? Então, exceto por questões numéricas, não deve ser afetado. E aqui, quando ele gera a visualização, ele gera essa rede. Ele não preserva os raios dos poros. Isso aqui foi por uma questão de visualização, para conseguir ver melhor a distribuição das pressões, né? O gradiente de pressão nessa simulação. Mas a gente consegue aqui ver os poros. Né? Então aqui a gente tem a pressão vindo de 1 atm até 0 atm, que é a pressão capilar, né? Então é só a diferença de pressão. Foi lembrado, a gente não tem muito fácil de acessar, mas é possível colocar uma escala aqui. Isso vale para qualquer modelo 3D do GeoSlicer. Se a gente vem aqui com o botão direito, vem em editar propriedades, ele vai entrar no módulo de modelos. E aqui embaixo a gente tem, com o modelo selecionado, a legenda de cores, onde a gente pode colocar aqui para ser visível. Né? Então a gente tem a pressão que está em Pascal, que vai de 0 até 1 atm. A gente também consegue visualizar explicitamente onde estão os inlets e outlets. Então aqui a gente tem os outlets em amarelo e os inlets em roxo. Né? São uma rede que tem poucos poros que estão realmente encostando. Né? Parece que ele tem até na visualização 3D a gente consegue enxergar que parece que o último plano aqui ele é mais vazio do que no meio. E essa então é a simulação em duas fases. A gente tem uma outra visualização aqui de variabilidade absoluta, que ela está um pouco experimental, a gente não teve muitos usos, mas que a gente consegue fazer uma verificação da permeabilidade em função da direção, né? Para que a gente consegue verificar quão homogênea essa amostra em relação à orientação dela. A gente não tem muitas aplicações, é um modo que ele estava funcionando bem, a gente já testou computacionalmente, mas a gente não botou a prova com amostras reais para a gente verificar como é que está se comportando isso. Rafael. Oi. Vamos lá. Em relação àquilo que você chama de solver, você fala do algoritmo ou conjunto de algoritmos que vai aplicar a solução da equação de permeabilidade, certo? Certo. Tá, beleza. A primeira impressão. E no caso, quando você faz essa rotação de ângulos aí, então se espera que modifiquem-se também os inlets e os outlets aí no programa, certo? Correto. Ah, tá. Independente se a forma da rede que você tem, se ela vem de um plug ou de um cubo, enfim. Isso, ele vai recalcular os inlets e outlets, né? Deixa eu ver se tá aqui. Então, por exemplo, opa. Rafael, só uma pergunta.
Aí o teu programa, ele coloca inlet e outlet, é uma camada ou são realmente só os poros que ficaram externos? Só os poros que estão externos, que estão presentes na última fatia dos eixos. Isso é uma questão que o Sandro, inclusive, perguntou da outra vez. Isso pode ser modificado manualmente. Então, quando a gente não tem uma interface para fazer isso dentro de um módulo, mas quando a gente gera... Deixa eu passar um pouco essa questão dos múltiplos ângulos. Quando a gente gera a rede, o inlet outlet é uma propriedade de poro, né? Isso diferencia, é diferente do penny flow, penny extract, que considera que são propriedades de garganta, né? Então aqui, quando a gente extrai os poros, a gente tem esses itens aqui, né? Que é o x-min, x-máximo, y-mínimo, y-máximo, enfim. Isso vai definir se é um inlet ou outlet. Então, por exemplo, se a gente está calculando a permeabilidade no eixo x, ele vai pegar tudo que é x-min como inlet e x-max como outlet. Então, aqui é tudo poro do meio, e aqui no final a gente tem os perfeito. E aqui os outlets. Isso pode ser modificado manualmente. Teoricamente dá para clicar aqui direto e alterar, mas não é prático. Mas tudo aqui é acessível por código, né? Então, isso aqui é um nó do GeoSlicer, que pode ser importado como um pandas. A documentação do 3D Slicer descreve bem, com vários exemplos desse processo. E daí aqui no console pode ser criado um script que pode pegar tudo que tem abaixo de 20%, abaixo de 10% da coordenada aqui, que seja a gente tem aqui aqui, coordenada do centro do poro, né, o XYZ. Então a gente pode colocar tudo que seja menos de 0.1 ou mais que 0.9 para x-min, x-máximo. Não tem isso feito ainda, mas pode ser feito por script rodado aqui. Por script, né? Tá ótimo. Muito obrigada. Rafael. Oi. Em relação àqueles parâmetros que você insere na sua rede, com o fator de forma, enfim, modificador de porosidade, qual o critério que vocês utilizam para inserir isso? Vocês, é baseado em algum outro experimento? Isso eu me perdi um pouquinho nisso. Então, o modificador, a gente fez uns testes, não ficou bom, inclusive isso aqui já devia estar fora da versão pública, só no desenvolvimento. Isso aqui seria para caso a gente queira considerar que a gente quer testar se a nossa calibração na hora de gerar uma porosidade tivesse sido um pouco diferente. Se a gente subestimou ou superestimou a microporosidade, então a gente pode ajustar aqui na hora de extrair a rede. Era um teste que a gente estava verificando, mas não ficou muito interessante. A conclusão é que esse tipo de teste tem que ser feito no mapa de porosidade, né, e não depois na rede. E aqui a questão do fator de forma dos capilares. Como eu falei, é uma questão mais complexa. Ele vai impactar muito na saturação residual e irredutível da curva de duas fases. A simulação de uma fase tem impacto pequeno, porque tem só uma fase que está distribuída em tudo, então se vai ser um triângulo ou uma esfera, a formação de filmes não existe formação de filmes, então não tem muito impacto. Mas depois, na simulação de duas fases, tem impacto significativo. Como definir esse valor? Por referência, né? Como eu falei, a gente fez uma revisão de literatura, não achamos nenhum consenso, tem abordagens diferentes, né? Se deve formar filme, se não deve formar filme, se deve ter invasão, sequer se deve ter invasão de óleo ou não na fase de subresolução. Então, eu não posso te dizer aqui qual é o certo para a tua amostra, né? A gente disponibilizou conforme o modelo, mas a determinação de qual é o correto depende de tudo. Inclusive, é uma questão interessante, né? Rodar com os dois. Em geral, não tem muito efeito tentar valores intermediários, né? O que realmente vai ter uma diferença grande vai ser se vai ser esférico ou se tem ou não tem quinas para formação de filmes nessa simulação, né? Então, o ideal é simular os dois e ver qual é o mais coerente com o esperado para esse tipo de amostra. Isso é um ponto de estudo, né? A gente disponibilizou os múltiplos fatores que a gente achou na literatura. Certo, mas, por exemplo, o seu mapa de distância ou a rede já extraída já não fornece um fator de forma médio para
os poros, mesmo que seja para os macroporos. Assim, isso aqui, lembrando, isso aqui é só para fase de subresolução. Os macroporos, isso tudo tem Sim. fator de forma aqui. Então aqui já está tudo calculado. Isso aqui não vai ser afetado pelo valor que a gente colocar aqui. Entendi. Aí vocês não tentaram chegar a pegar uma média dos macros e jogar no subresolução, não? Ou pegar um padrão recorrente, não sei. Como se a porosidade de subresolução mimetizasse um pouquinho esse comportamento. Não temos, mas inclusive é uma ótima ideia. A gente pode colocar um valor aqui de usar o valor médio da rede. É bem interessante. A gente pode colocar isso na próxima versão já, que é simples fazer essa edição. Eu não tinha pensado nisso porque não me parecia. Não. A impressão que eu tinha é que as estruturas próximas seriam muito distintas para fazer essa disposição de correlação, mas. Não eu também não sei, é só uma pergunta mesmo para ver se você, para perguntar se faz sentido, né? Não sei se para saber se vocês já experimentaram isso, né? Porque realmente não tem como saber, né, o que está em subresolução ali, de fato. Mas, enfim. Do ponto de vista computacional é simples, do ponto de vista de modelo faz sentido, porque é a única informação que a gente tem, então faz sentido colocar. A questão é se vai ter coerência com a realidade das amostras, né? Essa informação a gente não tem. Mas é algo que pode ser implementado e testado. Não, sim, beleza. Seria muito bom se a gente tivesse alguma amostra que a gente tivesse o par de micro e nano tomografia. A gente não teve acesso a nenhum dado O que par tem esse seria par. perfeito, né? Mas se tivesse par, a gente podia inclusive testar para ver se essa hipótese faz sentido. Daí já justificaria. Porque lembrando, isso aqui é justamente para lidar com as amostras que a gente não tem a nanotomografia. A gente está trabalhando que a gente tem a microtomografia e a informação que a gente tem é de permeabilidade absoluta, que a gente pode usar para calibrar aqui. E a gente tem também a intrusão de mercúrio, que nos dá uma estimativa que a gente sabe que está subestimada dos raios, mas que a gente tem, porque a gente tem pressão, né? A gente converte em raio assumindo seção circular, mas a gente sabe que na hora de simular duas fases, a circular nem sempre coincide, né? Então na hora de atribuir esse raio, a gente também tem que fazer uma estimativa de qual vai ser o formato desse raio, se eles vão ser mais regulares ou irregulares. Sim, bacana. Outra pergunta, em relação ao o fator de forma que está atribuído aos rótulos dos poros não resolvidos, ele não tem valor na tabela? Ele fica como zero? Como é que ele fica? Os poros não resolvidos, ele está como acho que são esses zeros aqui. Eu não lembro se ele está como zero, se ele está como 0.9 padrão. Daí, é porque quando aqui uma das propriedades que a gente tem é a fase, né, o power phase, né? Se ele é fase 1 que é resolvido, se é fase 2 que é não resolvido. Então, por exemplo, se eu fosse calcular a média, eu ia pegar só os da fase 1, né? Eu ia ignorar os. Eu ia fazer Sim, sim, uma sim. máscara booleana para aplicar a média. Beleza. Obrigado. Porque a gente não tem como não ter um valor, né? A gente tem que sempre colocar uma unidade aqui. Certo. Mais uma dúvida? Senão eu vou só. Só que tomando ali dos múltiplas orientações, né? Ele trabalha justamente fazendo uma seleção de novos inlet e outlets e faz uma estimativa de permeabilidade então nesses outlets e inlets irregulares. Daí ele gera essa visualização aqui. Que é basicamente a permeabilidade, nesse caso aqui. Pode. É só porque eu falei, ele resolveu não mostrar aqui.
Assim, isso aqui dá a ideia de ter o escoamento em cada uma das direções nessa amostra e o quão regular ou irregular é. Mas como eu falei, esse é um modo que a gente, o programa todo está funcionando, mas a gente não testou muito em termos de aplicabilidade. Certo, então essa é a simulação de uma fase. A gente tem usado bastante ele para a calibração, inclusive da fase subescalar. Então, se a gente tem a permeabilidade de uma fase, a gente faz uma primeira estimativa aqui da permeabilidade com o fator subescalar, mas a gente pode ajustar para, por exemplo, compensar esse fator de subestimação que a gente tem dos raios por intrusão de mercúrio. Alguma questão de uma fase? Senão vamos passar para duas fases. Certo, aqui diferente de uma fase, a gente tem um bocado de parâmetros. Né? Então a gente tem desde parâmetros que controlam a simulação, com parâmetros de propriedade de fluido, normalmente isso aqui é o menos complicado, mas o que realmente é o ponto de estudo são aqui as propriedades do ângulo de contato, que tem uma caracterização bem complexa e a curva ela é muito afetada por esses valores que a gente atribui aqui. Tanto que um dos focos principais que a gente tem é no uso da simulação como teste de sensibilidade, ou seja, em vez de tentar atribuir o valor correto, a gente atribui uma margem de valores e isso gera uma nuvem de curvas de permeabilidade relativa que nos permite ter uma ideia de quais as possibilidades de comportamento dessa curva. Então, novamente, a gente trabalha a partir de uma rede de pós-ligação extraída. A gente tem o Piperflow e o Pennyflow. O Piperflow ele usa o mesmo modelo do Pennyflow, é uma referência. A principal diferença é que ele está implementado em Python, então a gente tem um pouco mais acesso aos dados intermediários. O Piperflow, inclusive, ele pode ser rodado como um standalone e gerar a visualização individual dos poros. Não está disponível aqui no GeoScience porque ele só funciona com redes muito pequenas, então aqui a gente está só rodando ele como um solver completo. E o Pennyflow ele está em C, ele é bem mais rápido, só que ele não é compatível com a multiscala. Se tentar rodar ele como numa rede multiscalar, ele vai tratar o poro não resolvido como se fosse um poro resolvido. Então aqui para os nossos testes a gente vai usar sempre o Piperflow. O Piperflow ele está um pouco mais lento, eu diria que ele demora 5 vezes mais do que o Pennyflow. A gente já fez um trabalho bem acirrado de otimização em cima dele, ainda tem mais algumas otimizações que a gente vai testar. A gente não espera que chegue no mesmo valor do C, mas a gente espera que ainda tenha algumas ordens de grandeza de melhoria aqui nesse tempo de execução. Então tá, vamos passar em termos de fluido, a gente tem aqui a gente pode abrir aqui no manual. Não tá abrindo no manual. Enfim, mas a gente tem aqui no material do curso tem a descrição dos... Aqui tem a descrição principalmente dos parâmetros de definição do ângulo de contato que são os mais críticos. Então, aqui são propriedades diferentes dos fluidos, né? Então a gente tem viscosidade e densidade da água, viscosidade e densidade do óleo e tensão interfacial. Em geral se usa valores tabelados, assim como os outros também é possível fazer teste de sensibilidade neles. E aqui a gente tem, então, a definição dos ângulos de contato, que vão ser, lá no modelo do Valvati-Blunt, são o ângulo que vai definir a formação de filmes e a pressão capilar de entrada de cada um dos poros. Também a possibilidade de ter colapso dos filmes e a ocorrência de snap-off quando tem um filme que está reduzindo a fase interior. A gente tem basicamente 4 grupos de ângulos de contato, que são os ângulos iniciais e os ângulos de equilíbrio.
Os ângulos iniciais são os ângulos usados no processo de primeira drenagem, ou seja, qual é o ângulo de contato dessa superfície antes de ter tido contato com óleo, e o ângulo de contato de equilíbrio, que é usado na embebição e segunda drenagem, que é qual o ângulo de contato, qual ângulo de contato a superfície assume depois que teve a primeira contato com óleo. Isso é assumindo que existe sempre um resíduo de óleo na superfície que modifica a característica termodinâmica da superfície. Importante lembrar que mesmo na segunda drenagem ele continua usando o ângulo de contato de equilíbrio onde já teve contato, mas que a distribuição das duas fases na seção dos poros e gargantas é bem complexa porque o modelo assume a coexistência dos dois ângulos. Então, se a gente tem a invasão do óleo no centro e ele vai aumentando a superfície com o poro, o modelo vai assumir que onde ele não teve contato ainda, permanece o ângulo de contato inicial, e onde teve contato, vai para o ângulo de contato de equilíbrio. Então, isso gera um comportamento bem complexo nas amostras da atribuição desses valores. Então, essas são as duas diferenças conceituais entre os dois ângulos, o inicial e de equilíbrio, e cada um deles tem duas distribuições, a primária e a secundária. Porque a gente consegue atribuir como se tivesse dois comportamentos distintos nessa amostra. A segunda distribuição é opcional, e ela só vai entrar em efeito se a gente colocar aqui uma fração volumétrica entre as duas. Como a gente define cada um desses ângulos de contato é semelhante. Ele tem as mesmas propriedades, que é o modelo, o ângulo central, o range de ângulos, ou seja, a dispersão de ângulos, delta e gama, que são os parâmetros da gaussiana truncada que é utilizado, e se a gente tem uma correlação dos ângulos de contato. Isso é comum aos 4 modelos. Eu chamo a atenção principalmente para o modelo, que a gente tem 3 aqui implementados, que isso aqui define, porque além esses ângulos de contato que a gente está definindo são os ângulos intrínsecos, seriam os ângulos médios. Mas como essas superfícies são irregulares, então, e dependendo da superfície aquele mesmo ângulo, quando a gente vê macroscopicamente ele varia, ele pode ser maior ou menor. A gente tem os dois ângulos de contato, que são de avanço e de recuo, que são justamente os máximos que o ângulo pode assumir, que o ângulo de contato efetivo pode assumir, em função dessa rugosidade microscópica da superfície. Nós temos aqui uma representação desses ângulos de contato, onde a gente tem essas curvas aqui, que são as curvas de Morrow, que é o modelo que foi atribuído, e a gente tem aqui as retas, que seriam uma diferença constante entre os ângulos de contato. De forma geral, a gente realizou vários testes, e a curva de Morrow não tem tido resultados tão bons. Ela está como padrão porque ela não é paramétrica, então ela é mais simples, mas nos testes que a gente tem feito, até nos trabalhos que a gente publicou, a gente tem adotado sempre a diferença constante. Tem alguns artigos que colocam valores entre 15 e 10, dependendo da amostra. Eu não tenho aqui a referência, mas se quiser eu posso passar depois. Então, apesar de só um alerta que o valor padrão é a curva de Morrow, ela é uma curva que é bem descrita na literatura, mas de forma geral a gente está recomendando usar o modelo 2. Inclusive, é uma questão que a gente tinha colocado para mudar o padrão para o modelo 2, mas não foi deixado para depois, não foi feito ainda. Então, é algo que a gente recomenda para os usuários. Então, lembrando, o modelo vai definir o cálculo dos ângulos de avanço e recuo a partir do ângulo intrínseco, que é o que a gente está realmente definindo aqui. Então, o ângulo de contato intrínseco ele também tem uma dispersão. Então, a gente tem aqui o valor central do ângulo de contato e o range que ele tem, né, que seria a diferença entre o menor e o maior valor que a gente vai colocar ao redor dessa distribuição central. Esse valor delta e gama aqui são em função da curva de distribuição. Aqui a gente seguiu o padrão do penny flow, e é uma curva variable truncada. Então, delta e gama vão definir o quão larga é essa distribuição. Porém, se for colocado no valor negativo aqui, ele vai fazer uma distribuição uniforme dentro desse range.
Nós temos a ideia de trocar isso aqui para gaussiana truncada, que daqui vai ser média e desvio padrão, para ficar um pouco mais intuitivo, né? Porque é um pouco difícil pegar quais valores delta e gama levam para qual curva. Mas é o que está disponível agora, e eventualmente a gente vai trocar isso para gaussiana truncada também. Por fim, a gente tem o ângulo de contato, a correlação dos ângulos de contato, que pode ser não correlacionado. Isso aqui vai correlacionar o ângulo de contato com o raio dos poros e garganta. A gente pode ter uma distribuição não correlacionada, uma correlação positiva, ou seja, maior ângulo de contato com raios maiores, ou negativa, maiores ângulos de contato com raios menores. E por fim, quando a gente tem o modelo 2 com diferença constante, isso que devia estar embaixo do modelo, inclusive, a gente pode definir qual vai ser a distância em graus entre o ângulo intrínseco, o ângulo de avanço e recuo, que seria essa distância aqui entre as duas retas dessa atribuição. Então tá. Isso define, então, para cada uma das distribuições, como vai ser a distribuição de ângulos contatos de cada uma dessas distribuições. Mas nós podemos colocar, como eu falei, duas distribuições. Então aqui, se eu alterar essa fração aqui da distribuição de segunda, isso quer dizer que eu vou, na hora de atribuir os ângulos de contato, metade dos poros e gargantas vai ter essa distribuição aqui, e a outra metade vai ter essa aqui que eu vou definir embaixo. Ela tem os mesmos parâmetros, né? Modelo, centro, range, delta, gama e correlação, mas ele também tem parâmetros adicionais de como a gente vai fazer essa distribuição. A gente pode definir como essa fração é definida, se é pelo volume total dos poros ou se é pelo número de poros, ou seja, não levar em consideração o volume dos poros quando a gente distribui isso. E a gente pode ainda colocar isso aqui de forma... A gente pode correlacionar espacialmente os poros, ou seja, tem a tendência de colocar poros com a mesma distribuição mais próxima dos outros, ou se eu quero separar, né? Se eu quero colocar que a segunda distribuição vão para metade dos poros maiores, ou se vai para metade dos poros menores. Então, como eu falei, é bastante complexo, que a atribuição dos ângulos de contato é um dos pontos principais que a gente tem identificado na geração dessa nuvem de curvas, é o que a gente costuma avaliar depois de gerar, se a nossa distribuição e como a gente definiu esses ângulos de contato estão de acordo com a realidade dessa amostra. E dependendo dos resultados, às vezes a gente vê que as curvas estão de acordo, então a gente assume que a gente tem uma caracterização de uma mobilidade adequada, às vezes foge, e daí vem a questão, né? Atribuímos corretamente esses ângulos de contato, que é sempre uma questão de estudo. Então tá, fechada a questão dos ângulos de contato, a gente tem as opções de simulação que estão mais relacionadas ao nosso algoritmo. A gente tem aqui específico para drenagem e ebibição, questão de drenagem usado tanto na primeira quanto na segunda drenagem. A gente pode estabelecer um SWI e também um SW máximo aqui nos ciclos, né? Então, quando durante as etapas de invasão do fluido, se ele chega nessa saturação, ele encerra o processo. A gente pode definir a pressão capilar máxima. Isso aqui é particularmente útil quando a gente está querendo correlacionar com resultados de laboratório. Então, por exemplo, aqui um valor padrão inicial que a gente tinha era 1000 vezes maior, então ele vai injetar óleo ou água que até realmente invadir todos os poros, independente, mesmo que tenha pressões gigantescas que precisavam, e daí isso não correlacionava com resultados experimentais, então a gente às vezes controla isso aqui para ter pressões equivalentes à realidade experimental que a gente está comparando. Aqui a gente tem os steps, que é que o processo do nosso simulador ele vai invadir sequencialmente em relação à pressão capilar, mas o processo de cálculo da saturação, da permeabilidade, como ela é muito custoso, ele é feito a cada N invasões. Então isso aqui vai controlar a sensibilidade do teste a pequenas invasões ou grandes. Isso aqui tem impacto direto no tempo de simulação. E por fim a gente define de onde são invadidos os fluidos, né? Então, no caso da drenagem, quando a gente está colocando óleo, se a gente vai colocar que o óleo está só no inlet, ou se está no
no inlet e no outlet. Aqui left e right seria inlets e outlets. E por onde ele está produzindo. Em alguns estudos eles colocam a produção tanto pela saída quanto pela entrada. Eu não sei exatamente por quê, mas o nosso padrão é sempre usar a injeção pelos inlets e a produção pelos outlets. Mas isso é questionável. Aqui a gente tem o Power Fill, é o modelo de Power Body Filling, que é descrito pelo modelo do Valvatini, que é o processo que ocorre quando um poro está cercado por gargantas que já estão invadidas pelo fluido invasor, a pressão necessária para invadir o poro é reduzida. Então ele tem uma equação que tem 4 modelos aqui, o Blunt 1, 2 e Orion 1 e 2, que atribuem um peso à influência de ter mais de uma garganta invadida conectada. Então, 0, por exemplo, é quando tem só uma garganta invadida, não tem invasão cooperativa, usa o valor sem nenhuma modificação, né? Mas à medida que vai aumentando o número de gargantas, não é linear, esse aqui é um peso que multiplica o modelo, né, que são esses 4 que estão descritos no artigo. Isso aqui, quanto maior o valor, maior vai ser a redução da pressão de entrada do poro à medida que mais gargantas ao redor dele são invadidas pelo fluido invasor. Isso aqui altera, de certa forma significativa, dependendo dos pesos, o padrão. Então, por exemplo, se a gente tem uma rede que ela tem as quinas e tem todos os poros e gargantas estão invadidos tanto por água como óleo, a gente tem a ocorrência de muitos snap-offs, né? Porque como praticamente toda a nossa rede está conectada com filmes, é indiferente onde vai ocorrer o snap-off, pode ocorrer em qualquer região na rede. Então a gente tem um processo de invasão que é muito espalhado pela rede e dá muito aprisionamento. Quando a gente tem o Power Body Filling, como a gente tem os inlets que foram mais invadidos pelas gargantas, a gente tem, à medida que mais poros e gargantas vão sendo invadidas, tem um avanço de uma frente de fluido invasor a partir do inlet, reduzindo o aprisionamento. Então, a definição desse modelo e os pesos escolhidos vão trabalhar em qual dos dois fenômenos ocorre mais ou menos, e isso tem impacto direto no aprisionamento final da rede, na saturação final. A gente tem aqui alguns valores mais numéricos, né, que tem um fator estocástico tanto na atribuição dos ângulos de contato quanto aliás, não, é só realmente na atribuição dos ângulos de contato. Então a gente tem um seed aleatório, que a gente pode... 0, ele escolhe um valor aleatório, mas a gente pode fixar em algum valor para ter reprodutibilidade do resultado. Isso aqui é para o PennyFlow, o PyPorFlow não usa, né? Isso aqui seria aquele processo de pegar mais poros no inlet e no outlet nas fronteiras para serem inlets e outlets. O PennyFlow usa só realmente os que estão em contato. E isso aqui é uma versão anterior do volume de subresolução, que ele só tende a considerar que existe uma porosidade de subresolução que nunca é invadida por óleo e não contribui para o aprisionamento da água. Então, na verdade, o que ele faz é só achatar a curva para a esquerda, considerando que existe uma subresolução sempre com água. Como a gente tem um modelo de subresolução agora, a recomendação é deixar isso em 0, a menos que seja testando alguma amostra que tenha só a fase resolvida. Por fim, a gente tem alguns outros padrões aqui para calcular o índice de molabilidade de amor. Ele é opcional porque ele exige o ciclo de segunda drenagem, então ele atrasa um pouco a simulação. Criar o nó de animação gera o que eu vou mostrar mais para frente, mas é um nó que permite avaliar os steps de invasão do fluido. Ele além de ser demorado, porque ele precisa converter o arquivo VTK em um nó do GeoSlicer, ele ocupa bastante espaço, porque a gente tem que ter uma tabela de saturações para cada step da simulação. E particularmente acaba sendo particularmente custoso quando a gente está com teste de sensibilidade. Então, se a gente colocar aqui muitos parâmetros, ele vai inclusive nos dar um alerta. Aqui eu botei 10 steps. Então, se eu deixar aqui a animação, ele vai deixar esse alerta. É isso, né? Que a gente está com teste de sensibilidade de animação. Não é recomendável rodar os dois.
Isso aqui ele gera uma tabela que mostra como ele distribui os raios. Isso aqui é para verificar se o variable truncado está adequado às nossas expectativas. A gente pode criar um snapshot de drainage. E isso aqui é tanto para depuração quanto para... A gente pode usar para reduzir tempo de computação. Se a gente não for variar os parâmetros de drenagem, a gente pode salvar o estado final da simulação depois da drenagem e rodar só a embebição a partir disso. A gente pode manter os arquivos temporários. O que são os arquivos temporários? É a tabela que ele gera com os parâmetros da subresolução e as propriedades de condutância, pressão capilar de entrada, número de capilares, todos esses valores secundários que ele precisa para rodar a simulação. Ele mantém isso na pasta temporária do GeoSlicer. São arquivos, não são, a menos que gere uma visualização não é muito grande, mas é algo que pode acumular com o tempo. Então, a menos que for ser feita uma depuração, não é recomendável. Mas também o GeoSlicer tem um garbage collector, então depois de certo tempo ele começa a remover os arquivos temporários, então também não é nada crítico. Aqui controla quantos os subprocessos vão ser rodados paralelamente. A nossa estratégia de paralelização da simulação de 2 fases, ela é por simulação, então se a gente roda uma simulação única, ela vai rodar de forma serial, e cada simulação de 2 fases do teste de acessibilidade é rodada em uma thread única. Isso faz com que, quando a gente for rodar uma simulação única, seja mais lento, mas a gente tem um ganho quando a gente está rodando teste de sensibilidade, porque a gente não tem a perda de eficiência em função de rodar muitas threads. Então, se eu rodar 16 simulações no meu teste de sensibilidade com 8 threads, a gente vai rodar 8 threads simultâneas, cada uma delas vai, em teoria, rodar 2 das simulações, depois a gente vai só consolidar os resultados. E o timeout, ele era mais crítico antes, mas agora a gente colocou uma heurística que não tá... a simulação não tende a cair no timeout, mas que era para evitar que simulações muito grandes, às vezes o Piperflow e o Pennyflow também, eles não resolviam, não convergiam nunca e ficava rodando. Isso aqui permitia que descartasse as simulações que não convergissem em um determinado tempo. Mas somente a gente está com um timeout heurístico e o Piperflow está bem robusto. Às vezes ele demora muito, mas ele não tem a tendência a ficar travado em não resolução. Então, falei, é bastante parâmetro no teste de 2 fases, provavelmente vão ficar algumas dúvidas, né? A gente tem documentação, a gente pode esclarecer depois, mas o principal é a definição dos ângulos de contato, né? É o que no modelo vai ser crítico para uma boa reprodução da realidade da amostra na nossa simulação. E como tem muito parâmetro, né, a gente adicionou aqui uma possibilidade de salvar esses parâmetros. A gente salva o parâmetro, ele gera uma tabela. Isso aqui é tanto para manter registrado na cena quais foram os parâmetros utilizados na simulação, quanto também para poder rodar ele de novo. Eu posso só vir aqui em cima e carregar um parâmetro já salvo, que ele vai importar e exportar. E eu também posso importar isso aqui em outra cena e ter essa condutividade, essa portabilidade dos parâmetros de simulação. E como antes a gente tem o mesmo parâmetro aqui de fase de subresolução, que é idêntico ao que a gente tinha no de fase única. Então, deixa eu só reduzir aqui um pouco. Coloque aqui para rodar, ele vai colocar no nosso Job Monitor, e quando estiver pronto ele vai gerar, não vai gerar visualização, mas vai gerar a nuvem de curvas. Rafael. Oi. Depois de conseguir rodar a simulação, seja uma fase ou multifásica, eu consigo extrair informação de como a permeabilidade absoluta e a permeabilidade relativa se comporta ao longo da rede, ou do plug, sei lá, que eu estou usando? Sim. Em termos de permeabilidade absoluta, não tem muita informação além daquilo que eu mostrei, né? Que seria a pressão em cada um dos poros e o escoamento, né? Uhum. Então, já que ela é uma simulação de fase única, né? Ela não tem um time step ali. Agora, em questão de permeabilidade relativa, daí a gente tem bastante
A gente tem 2 módulos que são dedicados a extrair informação desse resultado, que é o que a gente vai ver agora. Maravilha. Bom, eu coloquei aqui para rodar, também para descansar um pouquinho a voz. Acho que eu estou falando muito rápido, inclusive eu estou falando muito rápido, se quiser eu posso tentar falar um pouco mais devagar. Certo. Mas enquanto roda aqui, ele deve demorar uns 2, 3 minutos. Mas, como eu falei, nessa cena que ele já tem alguns resultados já pré-calculados, a gente pode já ir para a parte de simulação. Mas ficou alguma dúvida aqui na parte de rodar a simulação? Depois a gente vai ver a análise dos resultados. Rafael, se você puder repetir essa parte ali no Powerfill, se você puder repetir o princípio dali do porquê atribuir esses valores, seria bom. Do Powerfill? Isso aí, onde você está com o mouse aí? Sim. Então, eu vou dizer que é uma parte do modelo que a gente não tem tanto domínio. Ele tem a descrição no artigo do Valvashny, que é esse aqui, né, onde ele descreve o modelo. Mas é uma descrição que ela é superficial, a gente não aprofundou nos artigos que dão origem, né, que ele é baseado no trabalho do Oren, então lá ele descreve mais a fundo. Aqui. É esse processo aqui, né? Para ver, é só uma página, basicamente. Mas o que acontece? Quando a gente tem um poro aqui, que ele está sendo invadido só por uma garganta, ele vai ter a pressão capilar que é definida lá pelo modelo como antes, né? Atribui o fator de forma e calcula qual seria a pressão necessária para o fluido invadir o centro dessa geometria. Só que tem essa percepção de que quando tem mais de uma... E essa geometria, e essa pressão vai depender desse raio de curvatura aqui, que quanto menor, quanto menor o raio, maior a pressão. Porém, se a gente tem duas gargantas adjacentes aqui que estão tentando invadir esse poro, e aqui no centro seria considerado um poro, a gente tem um raio maior porque ele pode passar por esses duas gargantas e avançar. Então, esse raio é maior, a pressão de capilar entrada é antes, então a invasão do esporo ocorre antes do que seria esperado pela propriedade geométrica única desse esporo. Então, esse é o conceito teórico, só que a parte de calcular qual é essa pressão menor é onde complica, né? Então, aqui ele descreve um modelo que no artigo é o Blunt 1, então tem essa pressão aqui capilar. Aqui seria a pressão capilar se fosse um cilindro, daí menos uma somatória que a gente tem a área das gargantas vezes aquele peso, que é o que a gente definiu, e vezes a tensão de interface. Então a gente tem aqui um processo. Então, por exemplo, se todos aqueles pesos forem zero, ele não afeta, né? A mesma pressão capilar. A gente pode atribuir aqueles valores. Então, como mostrei, né, o peso do zero é 1, então se a gente tem só uma garganta, vale a pressão real, mas à medida que a gente vai aumentando o número de gargantas, vai aumentando esse somatório aqui, que a gente subtrai, e quanto mais gargantas, maior esse peso, então vai impactando cada vez mais essa pressão de entrada. Aqui é só uma equação que ele usa para calcular quais seriam esses pesos. Perdão, x é um valor aleatório que ainda tem, e A é o peso que a gente atribuiu no modelo. Mas esse processo, né, isso aqui e esses modelos, eles são semi-empíricos, né, ele atribui esse modelo e verificou com não lembro se foi simulação ou experimental para ajustar. Mas é isso, né, tem essa descrição aqui por cima, não tem uma definição de qual dos 4 modelos é o adequado, teria que fazer uma revisão adequada dos 4 modelos para ver qual que se adequa mais à realidade que está sendo simulada. E é complexo, assim, a gente testou vários parâmetros e não conseguiu chegar a uma determinação de qual é o melhor. Entendi, bacana. Desculpa não ter respondido muito, né, mas a resposta é que a gente também tem essa dúvida.
Ah, tranquilo. Então a gente colocou aqui da forma mais completa possível, né? Tem acesso aos 4 modelos e a definição manual de cada um daqueles pesos. Aqui o máximo é 6, que é o mesmo padrão do PennyFlow. Ele usa o peso do 6 para todos que estão acima. Mas também tem um poro com 6, mais que 7 garantes invadidos, e o poro mesmo não foi invadido, é extremamente raro, né? Então acaba sendo feita essa aproximação de usar o mesmo peso de 6 ou mais. Aqui ele já terminou, gerou as tabelas e o resultado. Mais uma questão na parte dos inputs, e agora a gente vai para a interpretação. Ok, os módulos que a gente usa para avaliar os resultados da simulação de 2 fases são 2, é o Cycle Visualization e o Carrel EDA. Cycle Visualization ele só vai estar disponível quando a gente rodar aqui o módulo de animação, mas o Carrel EDA está disponível para todas as amostras, que ele é baseado nas curvas de KR. Começando aqui pela visualização de ciclos, a gente pode... Já está quase 2 horas, acho que 3 horas a gente faz uma pausa. Ele vai disponibilizar aqui nesse drop-down quais são os nós de visualização que a gente tirou. Daí a gente consegue... lembrando, tem sempre essa questão dos olhinhos, né, que onde visualizam não. Se não aparecer, a causa mais comum de não ter aparecido é porque em algum momento o próprio nó ou a pasta foi escondida. Mas que a gente tem a visualização da rede durante a simulação de 2 fases. Então a gente tem água, azul é 100% água, vermelho é 100% óleo, e as cores intermediárias são a saturação mista, que é o que ocorre quando a gente tem a formação de filmes. Vamos ver se dessa vez ele me ajuda aqui. Mostra aqui. Não. Depois eu vou dar uma verificada, parece que ele não está gerando a escala de cores, se a gente já gerou uma. Tem que descobrir porque ele está fazendo isso. Mas, enfim, voltando aqui ao modo. Então tem os 3 ciclos, né? A drenagem de ebição e segunda drenagem, e aqui os processos. Como eu falei, né, a gente tem aqui o power body que ele está provavelmente com os pesos baixos, então ele está ocorrendo o snap-off ao longo da rede. Isso vai causar o aprisionamento aqui com uns 85% de saturação de água. Daí aqui temos as 2 curvas, né, é o mesmo dado, carrega em função do SW, então tem o KRW e o KRO para drenagem, que é azul e vermelho, e o KRO e KRW para embebição, que é o bege e o roxo. A esfera verde que acompanha o processo onde estamos, e aqui a gente consegue visualizar a distribuição de saturação. A gente pode também colocar aqui a condutividade de água. E olha que ela depende diretamente da saturação, né? Então, não sei se é uma informação exatamente nova, mas que a gente consegue fazer uma identificação da ocorrência de gargalos na rede, ou se ela é mais distribuída. Então, porque a gente pode ver que, claro, é uma rede multiscalar, né? Então a gente provavelmente vai ter algumas gargantas com escoamento muito alto, que é onde são os poros resolvidos, e o resto são os poros sob resolução que estão com permeabilidades bem menores. E aí, se eu quiser entender desse gradiente de cores aí na imagem, tem alguma escalazinha de gradiente para inserir do lado? Eu posso ver? Então, como eu falei, aqui devia mostrar. Eu não sei porque ele não está...
Agora foi. Ah, tá, beleza. Daqui tá a saturação, né? Um é 0, daí verde seria 50%. Não tem nenhum, tem alguns aqui com um pouco de óleo, mas isso aqui já é o suficiente para ter filme de óleo e não aprisionar o óleo. Pô, inclusive, pensando agora, seria uma visualização importante, né? Porque às vezes é difícil ver o que está com 0.1, 0.2 de saturação, mas já tem um impacto significativo no aprisionamento. Já tem uma escala que é só 1, 0 e meio para dizer que tem os dois. Para deixar anotado. Mas é isso. Esse então é um módulo de visualização que ele ajuda bastante a identificar o comportamento, né? Principalmente se está fluindo mais por snap-off ou se é por avanço de uma frente mais homogênea de fluido invasor. Alguma questão aqui da visualização de ciclos? Não, E lembrando, só para saber se consigo fazer um recorte aí dessa rede, por exemplo, nessa porção aqui, na base, ou, sei lá, mesmo que eu divida isso aí em 5 partes diferentes. Na parte mais embaixo, eu quero saber o quanto que tem a permeabilidade média ali, quer dizer, não só a permeabilidade, mas os valores ali importantes em relação ao escoamento multifásico. Consigo definir isso para uma parte embaixo, uma parte em cima, né? não, a gente não tem como extrair diretamente essa informação, né? Isso aqui é um arquivo, é um modelo VTK que tem os escalares, né? Então seria possível, de novo, por script, abrir, separar e fazer esse cálculo manualmente. Os dados são acessíveis. Sim, É sim, uma sim. propriedade escalar. Mas a gente não tem disponível. É possível fazer recortes para visualização. Então, a gente tá propriedades. De novo, né? A gente tem aqui o clipping. Então, a gente pode adicionar e travou já só. E travou mesmo. Então, não está funcionando. Isso é uma questão do 3D Slicer mesmo, que é a nossa base, que ele não tá lidando muito bem com o nosso formato de dados ali para conseguir gerar aquela animação. Porque o padrão do 3D Slicer para gerar essas animações é o sequence node, que ele coloca vários nós de sequência, que daí permite fazer qualquer modificação do VTK. O problema é que, no nosso caso, a gente teria muitas imagens, que a geometria das é igual e varia só o valor, e usar o sequence node estava gerando imagens muito grandes. Então a gente alterou para gerar uma geometria única e só ir mudando os valores escalares, que está tudo certo pelo VTK, que é a biblioteca de visualização que a gente e o 3D Slicer usam por baixo, mas a interface do 3D Slicer não gostou muito desse método que a gente usou, então o clipping do 3D Slicer não está, às vezes, trava o GeoSlicer. Então, um bug que a gente já Tranquilo. identificou e a gente não sabe uma solução simples assim, para conseguir fazer o clipping dessa amostra. Ele funciona, mas, como viu, de vez em quando ele trava o GeoSlicer. Bom, então agora a gente vai para o módulo do Carrel, né, que é o Carrel EDA, que é análise exploratória de dados da curva de permeabilidade relativa. Então aqui a gente consegue selecionar uma curva de Carrel que a gente já rodou o teste de simulação de duas fases. Pode ser tanto com teste de sensibilidade quanto uma curva única. A diferença é que a curva única não vai ter uma nuvem de curvas, né? Vai ter um valor único. Então, que a média acaba tendo um comportamento um pouco estranho quando que nem todas as curvas vão até o final, né? Daí, quando elas encerram, às vezes está assim.
essa irregularidade, mas aqui é que a gente vê os resultados de carrel que a gente gerou. Aqui a gente controla quais ciclos nós visualizamos, então aqui a gente está gerando imbibição e KRO e KRW de imbibição. A gente pode gerar, por exemplo, imbibição e drenagem do KRW, ou drenagem do KRO e KRW. Como a gente não mudou o parâmetro do ângulo de contato inicial, as curvas de drenagem ficaram praticamente todas iguais. Mas aqui a gente trabalhou com duas distribuições de óleo. Cadê essa curva? Resultados 2. Aqui são os parâmetros que a gente usou, né? Aqui. Então a gente tem não está muito fácil de visualizar aqui, mas a gente tem uma distribuição de equilíbrio entre 90 e 120. E a outra entre 20 e 40, ou seja, uma distribuição muito molhável a óleo, uma distribuição muito molhável a água, e aí o comportamento da amostra a gente trabalhou variando a fração entre essas duas distribuições. Desde o mais water wet, que é 100% da molhável a água, até o mais oil wet, que é 100% da distribuição em óleo. Então aqui a gente coloca todas as curvas sem distinção deles, mas se a gente quisesse ver, tá, mas qual é o efeito da fração, né? O que tem mais molhável a óleo, é esse comportamento ou é esse? A gente pode vir aqui para definir a escala de cores das curvas. Daqui ele vai listar só os parâmetros que foram variados nesse teste de sensibilidade. A gente pode colocar aqui a fração de curvas. E a gente vai ter a escala. Então aqui é a fração dos dois. Como isso aqui é o da segunda distribuição, que é a water wet, aqui seria 100% distribuição oil wet e aqui é 100% distribuição water wet. Então, inclusive foi o contrário do que eu falei, né? O mais oil wet são essas curvas laranja, ou seja, a queda mais lenta do KRO, e o KRW sobe mais rápido, mas ele encerra antes. Enquanto no intermediário a gente tem essas curvas que vão um pouco mais, mas não sobem tanto, e no que está mais water wet, a curva de KRW sobe mais, mas tem a tendência a acabar antes. Adicionalmente, a gente tem aqui a simulação de filtros, onde a gente pode usar para filtrar os resultados que a gente está apresentando aqui. Então, por exemplo, eu quero mostrar só o que está com fração acima de 70%. Ou eu quero ver o que está o mixed wet aqui entre... Então, 0.13 e 0.7, digamos. E aplicar os filtros. Daí ele vai pegar só as amostras que estão nesse comportamento mixed wet que a gente identificou. A gente pode alterar agora aqui para 0.8 e 1.0. Agora são as curvas que estão no oil wet. Isso aqui é o módulo de visualização. Rafael. Oi. Esses saltos de curva são pelo que mesmo? Você tinha abordado isso ontem, mas eu... Quais saltos? Quando você tem ali o conjunto inicial de curvas ali, isso, aí você tem algumas curvas que sobem assim, na parte de baixo ali, pelo menos. Uhum. Elas sobem bem verticais, assim, isso. Isso aqui normalmente normalmente é uma invasão de poros com água, né? Aqui a gente está tendo uma invasão dos poros. Provavelmente é tudo poro sob resolução, então não sobe o KRW, mas que deve ter invadido um poro resolvido, que daí tem uma permeabilidade alta, já deu esse pulo aqui. Para entender exatamente o que aconteceu, eu teria que avaliar essa simulação, pegar os parâmetros dela, rodar uma simulação com visualização e ver o que aconteceu.
Os pulos na média, isso ocorre por causa do cálculo da média, né? Porque quando acaba uma simulação, ela para de ser considerada nessa curva, então ela tende a dar mais peso para as outras, então tem esse comportamento irregular. Se a tirar ela já. Vamos ver. Beleza. Mas a gente tem observado bastante esses pulos no KRW e costuma ser explicado por isso, né? O processo de evasão. Normalmente a gente tem lá os poros sob resolução sendo invadidos, porque é os que estão mais acessíveis, ou principalmente aqui porque é KRW, né? Então a gente o water wet, então ele invade primeiro os poros sob resolução, que são menores, mas eventualmente ou pelo pore body filling ou pela estrutura da rede ele pega um poro grande que daí já dá um atalho ali que corta parte do percurso que precisava ir pela subresolução e daí ele dá esses pulos grandes. Não sei explicar porque que esse específico teve bem antes dos outros. É alguma característica específica dessa rede. Porque quando a gente está mexendo no ângulo de contato, a gente afeta também muito a pressão onde os filmes colapsam, e daí isso já afeta o aprisionamento, e daí já tem um comportamento que pode ser mais caótico no resultado final. Entendi. Que é a importância de rodar o teste de sensibilidade, né? A gente vê que isso aqui é um caso muito específico para gerar esse tipo de comportamento, que o mais esperado é outros. Não é isso. Outra ferramenta que a gente tem aqui nos filtros de simulação é a possibilidade de adicionar curvas de referência. Isso aqui é principalmente quando a gente tem uma curva experimental que a gente quer fazer uma comparação com a nossa simulação. Então aqui eu carreguei uma curva de referência também aqui pelo adicionar data, e quando eu coloco aqui para aplicar, ele vai mostrar a minha curva de referência junto com a simulação. Então aqui a gente teve um caso. Interessante, aquele pulo que a gente teve foi mais perto desse que era mais espúrio aqui. Mas eu não sei se talvez essa amostra aqui seja sintética, né? Então não, não vamos tirar a conclusão disso, né? Mas só um comportamento aqui interessante. E colocar a curva de referência ajuda na visualização, então a gente consegue ver como está a nossa nuvem de curvas em relação ao valor que a gente tinha expectativa de ver. Mas a gente também consegue fazer esse processo aqui de estimar. Quando a gente tem uma curva de referência e um teste de sensibilidade, a gente pode clicar nesse botão aqui de estimativa, que ele vai aplicar um processo de regressão linear, e ele vai fazer uma estimativa de quais parâmetros, tendo em vista aquilo que a gente variou no nosso teste de sensibilidade, quais que levariam a uma curva mais próxima à experimental. Então aqui ele vai gerar um daqueles nós de parâmetro, usando 3 steps para cada um dos que foi variados, que a gente pode depois voltar lá e fazer um segundo teste de sensibilidade agora, que, claro, aqui provavelmente não vai ser muito interessante, porque a nossa curva experimental está fora da nossa nuvem de curvas, mas à medida que a gente vai se aproximando, a gente consegue fazer uma estimativa de qual parâmetro exato é o mais provável que levaria a uma curva de referência. Onde que está traçada a experimental de referência? Me perdi um pouquinho. A de referência é essa mais escura aqui. Agora vi. Obrigado. E daí a gente tem esse processo de estimativa automatizado, né? Que pode ser feito manualmente, né? Tu pode ver aqui a curva e estimar, não, eu provavelmente preciso de raios menores para ter aliás, raios sobre resolução maiores para ter um aumento mais suave da curva de KRW e um mais abrupto do KRO. Então seria uma possibilidade. Mas a outra é fazer essa estimativa por regressão linear dos parâmetros que a gente usou de entrada. Aqui é uma regressão linear da diferença das curvas. Certo, já estou falando aqui há 2 horas, vamos fazer uma pausa de 10 minutos, depois a gente continua nos
dos outros módulos de análise de dados aqui. Pode ser? Beleza. Perfeito. Márcio, não sei se quer dar uma pausa aí para. Oi, não, só para dizer que a gente vai fazer uma pausa de 10 minutos. Obrigado.